Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Acredito que assim como muitos fãs incuráveis de JoJo's Bizarre Adventure, eu acabei conhecendo o anime, o mangá, através de memes. Eu não sou um grande fã, não sou um apreciador da obra, na verdade nem assisti ainda, mas fiquei curioso do que é tão fascinante a respeito desse anime, o que ele faz ter tantos seguidores e apreciadores de forma até natural. E é curioso porque geralmente quem é muito fã, quem gosta, é realmente fã de verdade, de defender. Tudo bem que nem sempre levam a sério, o que mais se vê é memes referentes a JoJo, mas o contrário, quem não gosta, quem é hater, normalmente não assistiu e só acha ruim ou desagradável pelo design, pelos músculos exagerados, pelo traço e pelas roupas espalhafatosas. Eu digo isso porque, embora eu não seja um hater, eu não tenho nada contra ao anime, ao mangá, eu confesso que eu não me sinto nem um pouco atraído pelo desenho, pela essa mitologia. Eu acho curioso, na verdade fascinante, esse quase endeusamento a respeito do desenho. Tudo bem que eu sinto que as pessoas que gostam muito de JoJo não levam tão a sério esse fascínio que eles próprios sentem. É como se fosse uma piada mesmo. E eles sempre reforçam essa piada através de comentários engrandecendo a obra, falando bem dela. E um fator curioso é que, normalmente, esses fãs tendem a ser chatos. Lógico que existem, mas na minha experiência com fãs de JoJo, os famosos JoJo fags, sem ser pejorativo, não me passou uma sensação de pedantismo, como se eles se achassem os melhores ou superiores porque assistem a essa obra. E, novamente, na minha experiência, eu não vi esses indivíduos destratando quem não gosta. No máximo se irritam ou se aborrecem com pessoas que não assistiram e falam mal, mas comparado a outros fandoms, os JoJo fags parecem um pouco mais educados. Talvez as limitações da minha bolha não tenham me permitido ter experiências desagradáveis com esses fãs, mas principalmente nas lives, onde a gente faz piada a respeito do anime, porque eu brinco dizendo que nunca vou assistir, mas novamente não tenho nada contra. Um pouco de resistência, confesso, mas não é porque eu acho que é ruim de verdade, até porque eu não tenho nenhuma base pra poder criticar de fato. Só é o tipo de obra que não me atrai, que não me chama atenção, que por conta própria eu não assistiria. Contudo, eu devo confessar que depois de ter assistido ao live action de JoJo, cujo nome é JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, capítulo 1, baseado em um arco específico da obra original, eu fiquei um pouco mais curioso a respeito desse mundo, desse microcosmo, dessa mitologia de JoJo. Também não é como se eu tivesse ficado completamente surpreso, porque o live action é bem fiel, pelo menos ao estereótipo que eu construí na minha cabeça e que já foi disseminado, principalmente pela internet, mas eu confesso que em algumas partes, na verdade todo o teor dessa história é no mínimo bizarra. E eu sei, não é à toa, tem bizarro no nome, mas é um bizarro que realmente fascina, e eu não esperava por isso. Eu sabia que tinha algo ali dentro dessa obra que realmente chamava atenção e principalmente prendia os espectadores mais propensos a gostarem de JoJo. E pra ficar claro, não é que eu gostei ao ponto de querer imediatamente assistir o anime, mas eu fiquei mais curioso do que eu já estava por causa dos memes envolvendo a obra. Alguns até mencionaram enquanto a gente assistia que o filme, ele é tão ruim que fica bom. Mas a minha perspectiva é um pouco diferente. Eu não considerei o filme ruim e as pessoas que estavam assistindo comigo disseram que é uma adaptação bem decente, bem coerente até, respeita bastante toda a atmosfera e o teor principalmente, inclusive o cabelo é uma coisa que ultrapassa qualquer limite de bizarrice e mesmo assim condiz com aquela realidade, porque o universo, pelo menos o que ficou restrito ali ao filme, não é bizarro, não é estranho, mas todo o teor dos diálogos, das ações, das cenas é excêntrico. Então a vestimenta, por exemplo, a do Jotaro, que diverge bastante dos outros personagens ali, dos outros coadjuvantes, não fica gritante, não é tão espalhafatoso como é, por exemplo, no anime. Mas se a gente colocar em contexto também no anime, não é tão bizarro quanto parece, porque condiz com aquela realidade. No filme eles conseguiram transmitir toda essa sensação que provavelmente o anime transmite. Eu falo provavelmente porque eu só tenho base nos memes, nos estereótipos, eu não assisti ainda pra ter certeza, mas no filme isso me chamou a atenção, porque logo de cara você fica deveras impressionado com o cabelo do Josuke, um estudante do segundo ano do ensino médio, que podemos chamar de protagonista desse primeiro filme live action, mas com o passar do tempo, você simplesmente aceita aquilo porque não tem o que questionar. É isso mesmo e faz parte do universo, faz parte da caracterização daquele personagem e mais do que isso, é um complemento à sua personalidade, porque é um sujeito que não aceita que falem mal do seu cabelo. Ele preza bastante pelo seu estilo, o seu corte, o seu penteado, eu diria que até diz muito sobre ele. A gente percebe que ele é um cara orgulhoso, mas não no sentido negativo. Ele tem uma autoestima elevada.
ele se garante, digamos assim, principalmente por causa do seu stand, que é outro elemento, na verdade outro conceito muito interessante do anime, que pra quem não é familiarizado, demora um pouco pra entender, pra quem não tem essa bagagem do anime, do mangá, é um conceito que fica assim explicado no filme, mas digamos que você mais aceita do que compreende. Também não é nada difícil, mas obviamente pra quem tem essa bagagem, fica muito mais fácil abstrair tudo aqueles conceitos e detalhes a respeito desses monstros ou seres sobrenaturais, que são aparentemente ligados à alma do usuário. Mas um ponto negativo, na verdade, pessoalmente falando, é que esse filme ele já começa meio que na metade do que seria a história original. Então os personagens já estão estabelecidos e funciona muito mais pra quem conhece esses personagens, o Josuke e o Jotaro, até os vilões como o Angelo ou o Kira, que é, digamos, introduzido ao final, do que para as pessoas que estão tendo o primeiro contato com esse mundo de Jojo pela primeira vez. É um filme que não funciona exatamente bem pra quem conhece muito pouco sobre a obra. Claro que é possível entender o que tá acontecendo, é uma história que ela funciona isoladamente, só que pra quem tem essa bagagem, pra quem conhece os personagens da obra original, que sabe como essa história se desenrola, é como se o filme ele fosse mais completo. É lógico que levando em consideração que o título tem capítulo 1, provavelmente pretendem fazer continuações e com elas explicarem melhor e desenvolver melhor esse mundo, esses personagens, esses conceitos, os stands principalmente, mas é algo que não necessariamente incomoda, mas chama a atenção. No filme, o Josuke, como dito anteriormente, é um estudante do segundo ano do ensino médio que já tem familiaridade com seu stand. Aparentemente ele não conhece tanto a respeito da mitologia daquilo, como surgiu, por que ele tem, mas ele sabe usar, sabe se defender com ele. Mais tarde ele se encontra com o Jotaro, que se apresenta como sobrinho dele, algo completamente estranho, mas a gente simplesmente aceita como quase tudo em Jojo, aparentemente. E na trama existe um serial killer chamado Angelo Katagiri, que é o responsável por criar todos os conflitos da obra em que ele tem que resolver, o Josuke. E eu digo com segurança que o mais legal desse filme são os stands, como eles são malucos. E na verdade, por mais que chamem a atenção, por mais que sejam bizarros e excêntricos, todo o filme é tão eficiente em estabelecer esse microcosmo, esse universo exagerado e absurdo, que quando eles aparecem nas formas em que eles aparecem, tudo bem, existe a estranheza inicial, mas logo a gente entende, se acomoda com aquilo e se conforma, porque toda a construção do filme desde seu início é bizarra. Novamente, o título não é à toa. Então quando aparecem os soldadinhos, o mini exército, que é um stand, quando aparece uma criatura de água, formada de água, ou quando surge um ovo e dele sai outra criatura que aparentemente, pelo menos em seus primeiros minutos de vida, não é muito eficiente ou muito produtivo, existe essa estranheza, mas logo a gente simplesmente aceita, porque esse é o universo de Jojo e é dessa forma que ele perdura. E querendo ou não, os conceitos, na verdade os poderes desses stands são muito interessantes, porque no primeiro momento parecem absurdos. Um pode parar o tempo, o outro simplesmente some com algum objeto da existência, o outro consegue consertar qualquer coisa, inclusive até fundir pessoas com objetos inanimados, mas você percebe que existe uma forma de derrotar aquilo e não é tão absurdo quanto pareceria. Lógico que precisa de um nível de criatividade e de disposição certa para poder criar essas derrotas que sejam verossímeis, mas elas existem. E no filme, por mais que não sejam estabelecidos ou desenvolvidos todas elas, os stands que a gente vê sendo derrotados é de forma verossímil. A gente acredita naquilo porque é muito bem desenvolvido e os personagens, pelo menos os que ganham mais notoriedade, demonstram um nível de sabedoria e perspicácia muito grande até. São personagens inteligentes, principalmente os da família Joestar. Portanto, eu confesso que eu gostei desse live action. É bizarro, é estranho, os diálogos são exagerados como a gente já espera de produções japonesas, principalmente quando são adaptações de animes e mangás. Também não é como se fosse correndo desesperado para poder assistir o anime principalmente, mas confesso que aquele mini preconceito que eu tinha a respeito já me diminuiu bastante, apesar de que, como eu falei antes, não é como se eu fosse um hater de Jojo, mas novamente, não é uma obra que eu escolheria para assistir sem nenhuma base, simplesmente pelo nome, pelo hype, pela popularidade, mas definitivamente o filme conseguiu me fazer ter mais apreço por essa obra e mais interesse em descobrir mais a respeito desse mundo bizarro. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.